A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do cantor, compositor, violonista e arranjador cearense Juliano Eriston. Depois da vitória na edição 2021 do programa The Voice Brasil da TV Globo, ele está lançando seu primeiro álbum, Universo em Si, com 14 faixas autorais, produção musical de Cassim e participações especiais de Mariana Aidar, Pretinho da Serrinha, Carlos Malta e Dirceu Leite. Uma conversa sobre suas origens musicais em Bela Cruz e Jericoacoara, no Ceará, a vida do Rio de Janeiro e suas influências musicais. Tudo online em casa ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro falar com Juliano Eriston. Salve, Juliano, está lançando o primeiro trabalho dele, Universo em Si, um descasso, que eu ouvi 14 faixas, lindas, composições muito bonitas, arranjos legais, produção legal, tá tudo bom, né? É o primeiro disco, bem-vindo, Juliano, é o primeiro disco da carreira? É exatamente, meu primeiro disco. Bom, Legal. Primeiramente, bom dia, prazer Bom te dia, boa conhecer. tarde, boa noite, né? Que a gente está no YouTube também, então o pessoal pode ver a qualquer momento, né? É isso aí. Exatamente. Juliano, então eu estava perguntando para você, inclusive, fora do ar, que esse é o primeiro trabalho seu, mas você já está na área de música há um tempão, hein? Fala um pouquinho do começo de tudo isso, depois The Voice, tem 1000 histórias que você vai contar, mas vamos começar aí pelo a sua trajetória musical, diga lá. Então, já tem um tempinho mesmo que eu tô na estrada. Eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade. Olha! E aí, o meu pai é músico, é cantor e violonista, e com cerca de 10 anos de idade eu já estava me apresentando com ele. Já Então, estava na banda, já estava na banda. Exatamente, exatamente. Então, eu já tenho uns 15 anos que eu tô, Olha, né, tocando em shows enfim, apresentações. Eu já tenho um tempinho, já tenho uma estrada. e agora que aconteceu a chance de poder gravar o primeiro disco, você já estava com esse disco já mais ou menos pronto? E o que levou? Porque, claro, a participação no The Voice, como você ganhou, né? Você teve direito também a um disco, se eu não me engano, foi por aí, né? Mas conte aí, por que você não lançou antes o trabalho? Então, eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eu queria uma boa oportunidade de gravar com um bom som, essas músicas. Assim, a minha obra, né? Enfim, não é muito maior do que a que até agora, né? Não é muito maior do que a que está no disco, assim, mas eu queria, enfim, ter uma chance de gravar essas músicas em boa qualidade, em bom estúdio e tal. E por acaso apareceu o The Voice, assim, né? Foi tudo muito muito inesperado, porque eu não esperava ganhar. Meu intuito não era fazer o disco com a Universal, assim. Mas então eu estava resguardando essas músicas para esse momento e apareceu a melhor das oportunidades. Aí juntou tudo, né? A vontade você já estava querendo fazer o disco, o fato de você ter vencido. Que edição foi? 2021, é isso? Do The Voice? Foi. Então, você, Atualmente eu ainda sou o último ganhador. você... É, legal. Ainda sou. Então, e aí junta tudo com a oportunidade de gravar um disco do jeito que você quer, né? Com a qualidade de som que você tem, o apoio que você queria, o apoio da Universal, naturalmente, né? O apoio Sim. de uma gravadora, isso ajuda bastante o artista, o primeiro trabalho. Então, começou muito bem, né, Juliana? Que legal, pô, isso é muito bom. E o disco, realmente, como eu te falei, né, tá muito bom mesmo, qualidade sonora de primeira, arranjos, as canções, você caprichou. Perfeccionista que tá dando certo já. O trabalho é muito bom mesmo. Mas antes de Pô, que começar a bom, falar obrigado. sobre o teu trabalho, essa história toda da família de artistas e tal, eu queria saber como você, que já está aí há uns 15 anos, você já falou na área, como é que você lidou com esse período? Que eu gosto sempre de fazer uma avaliação com os artistas, esse período da pandemia, que foi um negócio bem complicado, né? Para quem toca na noite, para quem toca e ganha dinheiro com isso, sobrevive e vive, né, de música, e ficou parado esses 2 anos e pouco.
E muita gente parou de trabalhar, outros mudaram de ramo. Como é que foi para você essa experiência? Que análise você faz desse período? Você compôs nesse período? Como é que você se virou, em resumo? Foi um grande chacoalhão na minha vida. Eu, lá em Jericoacoara, a gente tinha uma dinâmica muito estável de tocadas, assim. Eu tocava sempre em uma casa de show chamada Serra Mar, lá, que a gente fazia bailes, né, festas, mas ao mesmo tempo essa rotina já estava um pouco desgastante, assim, eu precisava de novos ares, assim, só que, enfim, e aí veio a pandemia, a gente interrompeu esse hábito, né? Você E aí tocava lá quantas vezes por semana? era uma vez por semana, Uhum. toda semana, e já fazia uns 7 anos que eu tocava lá, Direto? Poxa, legal. direto. Pois é, como a cidade turística, né, o público fica se renovando, né? E essa pausa me fez refletir sobre, cara, o que que eu quero, qual passo à frente eu quero dar. Será que eu quero continuar tocando aqui, né, interpretando? Eu tenho minhas composições, quero dar essa modificada, assim. Então, a pandemia meio que me forçou a ir para esse lugar, porque não tinha espaço para tocar, né, bares e restaurantes e em casas de shows, mas tinha um edital rolando, editais, né, de incentivo à cultura, de apoio ao setor, né. E foi a primeira vez que eu participei de um edital na vida, e foram com composições minhas. Eu lembro que eu participei de um estadual e um nacional, assim, e foram dois que eu ganhei. E Não, para mas minha era sorte, editais para shows, não era para gravação de disco, era só para shows. não era, não era para gravação de vídeo, assim, Ah, para de vídeo, show entendi, virtual, assim, né, entendi. material audiovisual. Uhum. Mas eu coloquei minhas composições já nesses vídeos, assim, né? Mas assim, gravações caseiras, né? No meu, as minhas possibilidades, assim. Então, até essas músicas, algumas músicas do disco já até tem realmente gravações em vídeo desse período, assim, mas que eu não considero tanto como um lançamento dessas músicas. E então a pandemia me colocou nesse lugar de confronto com o que eu quero para minha carreira, com o que eu quero da minha arte. E aí, por uma certa sorte, né, eu já entrei no o primeiro edital que eu participei, eu já ganhei, então isso me motivou muito. E aí depois eu fui percebendo que isso não é uma constância, isso não é a regra. Assim, Claro. você tem que mandar muitos projetos para poder ser aprovado em geral. Faz uns Mas 10 para acertar uns um ou dois, né? É complicado o negócio. a proporção é tipo essa. Então, foi isso. E aí o The Voice veio até como isso também, porque é uma tentativa de... Nesse caso, eu pensei, a exposição. Enfim, minutos de Globo podem potencializar minhas chances até de, quando voltar, né, dessa maluquice que estava, né? Quando sairmos do lockdown e as coisas começarem a voltar a funcionar, né, no setor cultural, eu me destacar de alguma forma. Certo. E aí eu, Você mesmo se inclusive, inscreveu ou alguém falou assim: ah, vai lá, Juliano, bota lá o seu nome? Como é que foi? então, aí o que aconteceu? A minha mãe acompanhava o programa, eu não acompanhava o programa, Ah, sabia honestamente. que tinha alguma coisa de mãe aí. Pois é, Sempre tem alguém da família, vou botar o meu filho aí, né? Vai que pois sempre é, tem. Que legal, pô. Pode conta pois aí. é. Não, é isso. Aí eu não me inscrevi, eu pedi para ela, estava pedindo para ela me acompanhar. Quer dizer, ela estava acompanhando, eu queria que ela me falasse quando era a data da inscrição, porque eu finalmente ia tentar. Assim, eu não acompanhava o programa, mas eu sei da repercussão do programa e sei como, né, pode servir para a carreira. E aí passou a data da inscrição e ela nada, não falou nada, e quando chegou em março
eu recebi uma ligação, tipo, uma mensagem da produção do The Voice perguntando se eu queria Março continuar o processo de inscrição. do ano Ou passado, se... foi claro. Isso, Ano mas, passado. ou seja, ela fez sem me avisar a inscrição. Ah, Ainda fez essa peripécia, assim. fez uma pegadinha para o... Como chama a sua mãe, ô Juliana? Rosemary. Rosimeire fez a pegadinha para o filho Juliano, e aí quando ele viu, ele já estava no Voice, The Voice. Exatamente, exatamente. E Mas foi foi que muito... foi. Foi que foi. Aí você fez o... Acabou ganhando, né? Que é bem legal. Que era? Qual que era o time? Você era o time de quem? Da Do turma lá? Michel Teló. Do Michel Teló. E você cantou que tipo de música? Essas músicas que você canta, que cantava aí em Jericoacoara, lá em Jericoacoara. Agora você está no Rio, né? Desculpe. Essas que você cantava no bar, nos lugares e tal, essas que você escolheu ou tinham que o pessoal me impunha, falou, vai ter que cantar essa, assim, como é que é o processo? Não existe uma imposição da parte deles. Eu acho que também depende de cada produtor, né, que trabalha com você. O produtor que trabalhou comigo no programa, ele era bem, pô, era sempre um diálogo, assim. Então, ele tentava aproveitar o que eu já tinha, né, as músicas Ah, que eu já tinha experiência e tal. Então, sim, cantei músicas que eu cantava em bares, restaurantes e hotéis, e mais voltados para MPB. claro. O que você cantou lá? Eu comecei com a Rota do Indivíduo, que é Uhum, do Djavan e do Orlando Moraes. uhum. Depois cantei Lamento Sertanejo, do Dominguinhos e do Gil. Depois O Que é o Amor, do Arlindo Cruz Que e legal. do Fred Camacho. E depois cantei... Teve um que eu cantei, Sanfona Sentida, que é uma música de Dominguinhos e Anastácia, se eu não me engano, a letra. Depois teve uma que eu cantei. Cantei Para Ver as Meninas, do Paulinho da Viola. É Essa eu linda achei essa música. um tanto subversivo da minha parte, cantar assim, num programa de TV, porque ela é bem lenta, né? E profunda. Não, e é linda essa canção, bacana. Mas é maravilhoso. Esse produtor de bom gosto aí, esse, né? Escolheu umas canções bacanas. Isso ajuda, né, no candidato ali, no The Voice, né? A produção. E essa foi com essa que você foi na finalista e ganhou? Com que música Não, foi na final? a final foi Luz do Sol, Do do Caetano. Caetano. É, Também lindo. Bom, só um repertório muito bom, né? Ajuda, né? Ajuda o artista a escolher. É legal com certeza. você ter encontrado um produtor que ajudou. E o Michel Teló, que também ajuda, né? Eles dão um pitaco, como é que é? Eles falam, faz assim, faz assado, ou aproveita o que eles já vão ouvindo, como é que é a orientação deles? Ele nessa questão da decisão das músicas, ele acompanha mais com o produtor, ele faz esse bate-bola, assim, de que seria legal, assim. Então, é Para o tom mais da sua nesse... voz, para o timbre da sua voz e tudo mais, né? Essa escolha em É, geral. exatamente. Bom, e aí depois, vencedor, abriram-se as portas, todas, né? É isso? Muitas portas, muitas portas. Enfim, muitas Aí você oportunidades. Muita resolveu gente... morar no Rio, foi isso? Não sei se tem Foi. não sei se tem uma coisa a ver com a outra, estou perguntando assim, de forma, né, aleatória, Tem, mas assim, foi tem, isso mesmo? tem, a, tem a ver, sim, tem a ver, sim. Eu fiquei um tempo ainda lá no Ceará, né, perto da minha cidade natal, perto de Jericoacoara, ainda pensando quais seriam meus próximos passos e tal. E aí, mas sim, esse movimento de vir para o Rio de Janeiro tem a ver ainda com a velha fantasia, assim, né, de fazer a carreira aqui, porque continua sendo uma grande vitrine, né? Enfim, não só uma vitrine, mas um lugar para fazer rede, assim, de contatos, né? Que tem muita gente boa morando aqui, Legal. né? É Muita importante. gente... Isso desde sempre, desde o pessoal do Ceará lá para trás, né? Dos cantores do Exatamente. Ceará, Belchior, Fagner, que acabaram vindo para São Paulo e Rio para justamente
desenvolver mais o trabalho, né? Não tem como, até por conta, na época, das gravadoras que estavam todas no Rio de Janeiro. Hoje não existe tanto assim, mas tem um equilíbrio, né, de São Paulo e Rio, mais nessa efervescência da música brasileira, né? Tem um fator histórico, assim, né, de consolidação desse lugar, né, desse ambiente propício para fomentação, né, de certos fazeres culturais, assim, Isso. Aí depois, quando artísticos. você ganhou, você, antes de vir para o Rio, de fazer essa mudança para o Rio, você fez uma festa lá em Jericoacoara, pô, o campeão lá do Voice, The Voice Brasil, como é que foi? Assim que eu cheguei, eu fui recepcionado pelos meus conterrâneos no aeroporto mesmo, aquela Olha, coisa parece de jogador de futebol. Foi no bombeiro tipo, também, carro de bombeiro? Não. foi, Foi foi, também? foi. Que legal, pô. Subi no carro de bombeiro. Na verdade, o aeroporto é numa cidade vizinha, né, em Cruz. E aí, só que o prefeito me recepcionou, né, e aí tinha chamado um carro de bombeiro para me levar até Bela Cruz, que é a minha cidade natal, né? E Uhum. aí lá, enfim, foi todo um alvoroço, né? Na verdade, eu fui de carro até Bela Cruz e lá em Bela Cruz que eu subi no carro de bombeiros para dar um rolê na cidade, assim, com um É, troféu na é. mão, Jogador, bem. é bem jogador de futebol, né? Copa do Mundo, né? Mas é legal para o pessoal da sua cidade aí, Bela Cruz, né? Saber que tem um cantor que ganhou o prêmio e, enfim, ganhar essa exposição. Acho que sempre é legal para a cidade, né? Ver alguém que nasceu lá vencendo, né? Um concurso de música, né? Com o seu talento. Então é bem legal, né? É divertido. É, é muito importante para o lugar, né? Para qualquer cidade ter essa autoestima, assim, né? Poxa, a gente é capaz de produzir talentos que são reconhecidos, né? Não só aqui no nosso âmbito, mas nacionalmente é muito importante para dar esperança, né? É claro, para todo mundo falar, ó, eu segui essa trajetória e me dei bem, né? Para todo mundo. É uma forma de abrir, né? Dar esperança a todo mundo que trabalha na área, né? Poder. Só que depois da festa você falou, agora vou para o Rio de Janeiro, o pessoal começou a te vaiar depois. Foi isso, não? Não, 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 não. Eu fiquei lá um pouco, né? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito reclusa, sempre fui. Então, toda essa movimentação em cima, assim, me deixou meio atordoado. Então, o meu movimento primeiro foi de me recolher, assim, né? E até agora, aos poucos que eu tô me reabrindo, assim, sabe? Foi isso, assim, que cheguei, teve essa movimentação, aí depois eu voltei para Jericoacoara, que era onde eu estava com as minhas coisas lá, né? E fiquei mais por lá Aí e teve aí começou a encher mais os barzinhos e eu acho que você começou a fazer mais, você começou a fazer show já depois, ou não? Ou continuou nos barzinhos da vida ali ou não? Mudou. Não, não, né, não tô tocando mais assim em barzinhos e tal. Cara, É, já mas mudou o também rolou. status, né? Então, eu tô nessa transição ainda, assim. Tipo, eu fiz alguns shows no começo do ano, mas para situações privadas, assim, mas já era show num palco com o meu som e tal. Mas aí depois também eu foquei no disco e esse foco no disco eu acabei também dando um tempo de shows e eu tô agora voltando a fazer shows, né? Mas também tentando, né, fazer mais teatros assim e me Claro. conectar com o meu público direto, assim. E poder divulgar o trabalho tão bonito que você fez, um trabalhão aí com a produção do Cassim, todo um cuidado sonoro, né? Então tem que fazer também o show, divulgar o disco, como a gente está fazendo aqui, e ao mesmo tempo fazer o show na sequência, que agora esse ano é que é o ano, né? E as pessoas ainda estão É, tentando, embora tenha muito, o espaço seja menor por conta da demanda aí represada, né? Tava tudo segurando, né? 2 anos que ninguém tinha show. Agora está aqui, por sim. exemplo, em São Paulo, está tudo lotado. Não sei se você já conseguiu fazer show aí no Rio ou já tem programação aqui para São Paulo. Não está fácil para achar espaço, né? Até o Pois fim do é. ano, não é brincadeira. E você já fez É, um show do disco ou ainda não? ainda não, ainda não. A gente está correndo Ah, atrás. Realmente tá muito difícil conseguir é. espaço.
Por causa disso, né? Muita gente ficou parada esses 2 anos. O SESC, só para você ter uma ideia, Juliana, eles estão atendendo a demanda do ano passado para cumprir o que Sim. tinham feito do ano passado ainda. Agora, entendeu? Então está acumulado o negócio, não está fácil, né? Não, eu sei de projetos que estão há 2 anos, assim, Pois é. parados. Assim. Mas nós vamos ver o seu show aqui em São Paulo, se tudo der certo. Vai ser bem legal receber você aqui no estúdio da rádio também, né? Vai ser bem Pô, legal será um fazer. prazer, será um Estamos prazer. esperando, porque o disco merece todo mundo ouvir aqui em São Paulo, que gostam tanto de música brasileira. O som que você faz, né, tem muito a ver com o que o pessoal curte aqui em São Paulo também. Então, essa diversidade que você traz do seu som, né? Mas vamos começar a ouvir um pouquinho o disco? Você não vou ficar Bora. falando aqui a gente ficar falando aqui não ouve o disco, né? Vamos ouvir o disco. Primeira sequência que a gente vai ouvir são 3 canções. Você vai contar para nós e eu vou ouvir. E eu vou marcar aqui. Então, primeira é Nova Beira-Mar, depois Tua Linguagem e Devagar Meu Bem. Então, fala um pouquinho dessas 3 para a gente ouvir na sequência. Diga lá. Então, Nova Beira-Mar é uma das músicas que eu mais me orgulho de ter no disco, porque eu acho que é a música que eu tive mais zelo, assim, acho que é a que eu gosto mais, em tese. Eu tive zelo por todas, assim, mas eu tenho um carinho especial. E ela começa, o processo de criação dela começa com do nada surge uma melodia que é tipo no céu. E aí eu percebo que esse no céu, ele já tem uma contradição que é, eu falo no céu, sendo que céu tá na nota mais grave. É E mesmo. aí, pois é. E aí nisso eu já pensei, pô, que interessante. O que que pode vir a partir disso? E aí eu faço o caminho ascendente até o chão. Mesmo que no chão. Você Então, inverte. tipo, Você eu inverte. inverto. Exatamente. A melodia Legal. faz o caminho Legal isso está contrário do. falando. Porque eu lembro agora uma música exatamente que tem essa aí, que é o Beatriz, do Chico do Edu Lobo, que o chão é a nota mais grave e o céu é a nota mais É, aguda. Não é exatamente. isso? Tem uma inspiração. Não veio como inspiração de Beatriz, mas enfim, eu conheço essa história de Beatriz já há um tempo, então com certeza foi um motivo. Só O que no meu caso, chão. Só que você fez o no meu chão lá em cima. exatamente, é a contradição. E aí eu percebo, pô, aqui eu tenho uma contradição, vamos explorar aqui, e o que que dá para, desses elementos que eu já coloquei, que é o céu e o chão, e na outra explorando, na próxima frase, explorando ainda essa contradição, eu falo no mar, mesmo que na terra, e aí já não tem mais essa questão de altura, né? Assim, essa oposição de altura. Dessas e aí eu percebo que tem uma certa melancolia na melodia, e aí eu para mim já denunciou que é uma canção de amor, assim, uma Claro. canção de saudade, e aí tem o mar, então é uma história de um. E aí, no caso, eu fiz questão de colocar o eu lírico no masculino, porque na época, enfim, até hoje, assim, eu acho que é muito importante, é como se fosse uma luta contra a repressão que o machismo impõe na gente de manifestar um amor profundo, assim, pela parceira, assim. Então, fiz questão de colocar o eu lírico no feminino, ele esperando a mulher voltar do mar, como se fosse. E é também uma inversão do papel né, da fantasia do marinheiro, da esposa que, em geral, espera o marinheiro voltar, né? Assim, nas canções de Caíme, por Invertendo tudo, exemplo. né? Invertendo tudo, né? A mulher na espera do homem, você inverteu. É o homem na espera da Exatamente. mulher. Bem legal, é bacana, é bem legal. Pois É é, e muito. aí daí eu fui desenvolvendo, assim, esse foi o núcleo, né? O ponto inicial e a partir daí fui desenvolvendo essa Bom. temática. Então, essa é a Nova Beira-Mar. E a tua linguagem, que a gente vai ouvir na sequência. Sua linguagem, eu
comecei a fazer, eu tenho uma irmã na Suíça, então, de vez em quando eu vou na Suíça visitá-la. Pois é, Vez em quando vai na Suíça, eu achei engraçado. Mas vai. E aí? pois é. E aí eu tava num quarto, assim, tocando violão, com uma certa saudade, assim, do Brasil, e, e também querendo fazer uma música mais simples, assim, e tendo como referência das força da simplicidade algumas coisas que o Caetano tem, e o lance do ofertório. E aí eu comecei a fazer isso, eu pensei, cara, que negócio mais caetanístico, assim, não sei porque era um ritmo que era meio mântrico, assim, e aí me veio a frase: tudo que diz o silêncio reverbera mais em mim. E eu ficava nisso, assim, viajando nessa frase, nesse looping, assim. Uhum. E aí fui embarcando. O meu processo de criação é muito assim, sabe? Tipo, a primeira frase vai desvelando o que vem depois, assim, né? Tipo, eu fico buscando o que essa frase diria mais. E aí, a partir dessa primeira frase, eu fui criando. Palavras são desnecessárias, toda dança rara, em si um fim. E aí, eu meio que tentando usar uma linguagem mais... É quase uma metalinguagem, é uma linguagem sobre a língua, né? Sobre a fala, né? Elementos sobre a fala, por isso que se chama tua linguagem. E aí eu fiquei vislumbrando essa ideia também do cara contemplando a, a, a amada e desvendando, né, decifrando os gestos e como se expressava o desejo dela, assim, né? E aí, para mim, usar esse vocabulário meio que da linguística, assim, é mais um recurso para trazer essa essa contemplação, né? Essa decifração do desejo, da expressão do desejo. Beleza. E aí fui desenvolvendo. E é um maracatu cearense, no final das contas. Então é uma homenagem à minha terra também. Beleza. E o Devagar, Meu Bem, como é que foi? Tem a participação da Mariana Aidar, né? Que você vai É, comentar certamente. tive a honra, tive a honra. Devagar Meu Bem é um forrozinho também que veio dessa safra, assim, de uma inspiração de ter ido na Suíça, é engraçado. Porque lá tem uma cena, na Europa tá rolando um movimento de forró bem Eu sei, é interessante, né? impressionante mesmo. Pois é, a galera tá abraçando mesmo o forró, a dança e tal. Na E, França tem casas de forró, pô, é incrível, né? pois Só para é, citar, na Suíça, como você está dizendo, em vários lugares, né? e não só que atende a comunidade brasileira, assim, não atendem só a comunidade brasileira, a galera mesmo dos países, né, nativos, assim, estão abraçando. E aí eu voltei com eu voltei para o Brasil com uma necessidade de fazer um shot gostoso, assim, um shot e tivesse como pano de fundo um alívio da ansiedade, assim, do nosso. Essa é a minha maneira de dialogar com o espírito do tempo, porque a ansiedade é o mal do nosso tempo, assim. Verdade. E essa ansiedade nas redes sociais também, que eu acho que eleva a enésima potência a ansiedade nas redes sociais. É muito louco isso também. Certo? Muito. Eu acho que é um dos grandes fatores, assim, talvez, né, da ansiedade do nosso tempo, as redes sociais, sei lá, o bombardeamento de informações. Isso aí. Então vamos ouvir as três? Poxa, você já contou a história delas. Então começa É, com Nova Beira-Mar, vamos com todas as canções do Juliano, né? Nova Beira-Mar, depois Tua Linguagem e Devagar, Meu Bem. Vamos ouvir. Roda! Volta com o Juliano Eriston. Ele está lançando o mais recente trabalho dele, o primeiro trabalho, Universo em Si.
Está lançando, está preparando já as coisas para fazer o show. A gente está esperando ele aqui em São Paulo, né, Juliano? Para você Opa, já ir fazer o show desse disco. O disco merece, né, a divulgação num belo show, desse trabalho seu apresentando, né? É o cartão de visita. Embora você tenha uma trajetória, como você falou, né, de muito tempo, casa da família, ligada a músicos e tal, mas agora, quando é a apresentação do primeiro trabalho, é muito legal, né, ter essa oportunidade, né? E tudo, como você falou, ganhou uma dimensão outra, né, a partir da vitória no The Voice Brasil, na 10ª edição, lá que foi o ano passado, né? E na rua o pessoal já te conhece, olha aí o Juliano e tal, ou não? rola, Só para rola, te rola sim. provocar. Rola sim, rola Porque sim. você é meio tímido, de repente você fala, não, não sou eu, é meu primo e tal. Tem Não, aquelas... também não é para tanto, não é para tanto, não. Mas é É de legal, né? boa. Acho bom, acho bom. Agora, como você falou da sua história, eu queria até reforçar, porque eu acho muito legal o fato os músicos, né, que tocam muito em bar, que tocam muito em... né, que começam a carreira fazendo shows ao vivo nos seus respectivos lugares e tal, ganham uma, uma cancha, como eu digo, né, um background tremendo, né, para poder tocar todo tipo de música. Então, às vezes, a diversidade que o cantor tem é porque ele tem uma história de ter começado a cantar em bares, atendendo aos mais diversos pedidos, né? Toca aquela, ô Juliano, toca Raul, imagino que você deve ter ouvido muito isso, né? Sim, Toca sim. aquela, né? Tem uma do Djavan que é brincadeira, já ouvi num, puxa, é impressionante. Flor de Lis, não aguento mais, né? Se o cara vai cantar Flor de Lis, já saio do barzinho lá. Mas é um pedido, né, que as pessoas gostam, né? É um pedido que você tem que atender. Teve alguma, nesse período todo aí de tocar em barzinhos e aí em Jericoacoara, alguma saia justa que você teve que aguentar? Um chato que ficava em cima de você lá para fazer um som que você não queria? Tem alguma história curiosa? Porque, como eu te disse, a experiência do artista que toca na noite é fundamental. E a gente vê a diferença, viu, Juliano? Quando vem aqui ao vivo na rádio, eu percebo, quando o cara trabalhou muito tempo na noite, o cara toca pá, pá, o cara não tem problema, sabe? Facilidade de Sim, atender a pedidos dos ouvintes e tal, não tem menor problema, né? Então a gente vê a diferença, né? Fale um pouquinho aí dessa sim. experiência, se teve alguma saia justa aí que você teve que aguentar, um cara lá que pediu Raul, você não ia querer tocar Raul, ou você já tocou Raul também, sei lá. Conta aí. Não, sempre rola, né? Assim, toda vez que você está no bar rola pedido, assim. Só que o que acontece é que a gente, no nosso núcleo, assim, no nosso círculo lá que a gente formou, tem um certo movimento musical lá em Jericoacoara, que a gente se retroalimenta, a gente ficou um pouco fechado a esse lance de tocar outros estilos que a gente não se identificasse. A real é essa. Certo, sim. Então a gente meio que se fechou nesse lance da MPB e aí, tipo, meio que vinham os pedidos e eu falava, eu não sei. Assim, tipo, só atendia se, claro, se eu tivesse no repertório, assim. E assim, e depois eu não tinha muita vontade de pegar aquele pedido porque assim, eram estilos tão diversos assim que as pessoas pegavam que se eu fosse realmente atender a todos, ia tornar mais difícil assim tocar no bar, assim. Então meio que a gente defendeu um estilo Mas tocar a desde, música dos desde... compositores do Ceará, essa era a prioridade ou não? Ou era o material Não, que vocês gostassem, que vocês tivessem mais afinidade? Como é que era? os critérios eram uma certa um lirismo assim, uma coisa poética, e um certo espírito contemplativo. Então, a gente preferia bossa nova, clube da esquina, Ah, entendi. samba de raiz, umas coisas assim um pouco mais contemplativas, eu diria. A gente tocava samba também, eu tocava em festas de samba e de forró, mas tudo também com um ar meio de é isso, samba de raiz, era um negócio que tinha quase uma função histórica ali, um critério de, pô, se tem história, a gente toca, Ah, e se legal. tem letra, a gente toca, assim, né? Tipo,
não cedia muito pro que estava rolando na hora, assim, de grande sucesso e tal. Entendi. Vocês seguiam o que vocês achavam mais legal para atender o público, mas também não ficar refém do que o público quer também, né? Porque às vezes tem um pessoal que sempre pede a mesma música, né? Aí é Exatamente, aí, exatamente, aí exatamente. é Não, dureza, né? mas eu toquei muito Flor de Lis, eu toquei muito Eu Flor de Lis. imagino, mas Flor de Lis é inevitável, né? O repertório É, do Djavan é inevitável, né? Você mesmo você é, começou lá no The Voice cantando. Foi Djavan a primeira que você cantou, não foi foi? Djavan, foi Djavan. Então é inevitável, porque é uma música muito linda e é legal, porque você tem uma bela voz, aí você pode trabalhar também a voz, né? Que tão bem trabalha o Djavan. Então é legal demais também. Vamos ouvir mais Sim. 3 músicas? Vamos curtir, aproveitar o espaço para tocar o disco, o universo em si. Agora vamos de Todo Amor, o que cabe na mão, né? O que cabe na mão e Tributo à Simplicidade. Fale um pouquinho dessas 3 para a gente ouvir na sequência. Todo Amor é uma parceria minha com o Dirceu Leite, que é muito conhecido na cena instrumental e de instrumentista também, né? E que é um grande instrumentista de sopro, assim, que gravou com Arlindo, com Rafael Rabelo. E eu Conheço a tive a figura, grande músico, super bom músico. Pois é, e aí eu tive a sorte de conhecê-lo através da minha produtora, a minha produtora é esposa dele. E aí a gente nessa convivência, tocando um pouco, teve ideia, vamos gravar, vamos compor alguma coisa juntos, assim. E aí ele começou a puxar uma melodia que era muito um refrão clássico, assim, de pagode, de samba. E aí eu acompanhei ele no violão e a gente gravou essa melodia de refrão. E aí no dia seguinte eu comecei a pensar no resto, assim, né? Tipo, pô, aí, tá, beleza, a gente tem uma melodia de refrão forte aqui e que de alguma forma traz um ar de libertação e de amor. E aí eu vou achar o que esse refrão diz em termos de letras e fazer a estrofe. E aí no dia seguinte eu comecei a falar sobre amores que são mal vistos pela sociedade, assim, que, enfim, todo amor vale a pena, no final das contas, né? O refrão liberta nesse sentido. E aí no dia seguinte já tava pronta a canção, aí mostrei para ele gostou. E e aí no estúdio mostrando pro Cassim, ele também gostou muito e tal, e eu falo que é um bom samba e tal. E eu falei, pô, seria lindo se a gente pudesse chamar o Pretinho da Serrinha, né? Que é um grande, Opa, grande figura. um grande nome, uma grande figura, grande instrumentista. E aí ele topou participar também dessa gravação e ele gravou toda a percussão, o arranjo dele de percussão. E então a honra está desde a composição quanto na interpretação, né, de ter tido essa companhia maravilhosa de um dos grandes nomes do samba, e não só do samba, mas da música brasileira. Grande compositor também, impressionante. Exatamente, Impressionante. exatamente. É isso aí. E na sequência, então, o que cabe na mão? Fale um pouquinho, o que cabe na mão para a gente ouvir. O que cabe na mão é mais uma música para curar, aliviar a ansiedade, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. No final das contas, eu faço essas músicas para mim, Para assim, né? você se cuidar, né? Faz um processo de terapia para você mesmo. Que legal, uma boa, né? Exatamente, O artista pode exatamente. fazer isso, né? Terapia de compor e para ficar mais tranquilo. Né? Bem legal. A Puxa vida. arte funciona muito tem essa função também. E aí é isso, assim, foi basicamente isso. Eu poderia contar mais, mas enfim, a gente tem. Vamos falar das outras. Eu posso falar um pouco mais de o que cabe na Claro, mão? agora tem pode, o que cabe na mão, depois o tributo à simplicidade. Nós vamos tocar essas 3 agora na sequência. Pode falar. Massa. Então é isso. Na verdade, eu estava fazendo uma música que eu queria que a Amaro, que é uma cantora portuguesa, que eu admiro muito,
cantasse. Eu fiquei pensando, pô, que melodia que ela gostaria de cantar, baseado no que ela já cantou na vida e no disco dela e tal. E o disco dela tem um pouco essa pegada de acolhimento, assim, tem umas músicas muito lindas, tem uma que chama Deixa, que é maravilhosa. E aí eu fui experimentando umas coisas e fiz um maracatu no começo, que tem uma melodia que é cantável, assim, quase aqueles lalaiá, só que não de samba, né? Mas uma coisa para cantar junto, assim, né? No começo. E aí fui desenvolvendo a música pensando nessa ideia de acolhimento e, enfim, e aí foi surgindo, é um negócio muito espontâneo, assim. Claro. Bom, então vamos ouvir as três. Você já falou das três, né? Então vamos ouvir as três, né? Na Não, sequência. tributo à simplicidade eu não Faltou o falei. tributo, desculpe. Faltou o tributo. Não, tranquilo, tranquilo. Tributo à simplicidade eu fiz pensando numas frases, num vídeo que eu vi do Mujica, dele falando sobre o ódio, a sobriedade, assim, né? A importância da gente ver o valor nas coisas simples, de tirar um pouco esse fetiche né, de ter muito material, muita matéria. E aí eu fiz essa música que é uma chacareira, né, que é um ritmo acho que da Argentina, não lembro, do leste da Argentina, se não me engano, típico de lá, porque de alguma forma esse discurso do Mujica, para mim, ele tem muito a ver com a outra costa da América do Sul, né, com os nossos hermanos, né, a galera, enfim, né, do hispanohablante, assim, que eu acho que eles têm muito mais um espírito desbravador e minimalista, assim, nesse sentido. E aí eu fiz baseada nisso, assim, em expressar esse discurso através da música. E é importante também ter uma ligação com a América do Sul. Agora, eu acho que no novo governo Lula isso vai acontecer, né? Até porque o Mujica está sempre aqui também, que é uma figura muito importante, né? Eu acho que vai acontecer Sim, assim, resgatar essa coisa não só do Mercosul, do ponto de vista econômico e tal, mas cultural também. Que a gente com sempre fala aqui, certeza. todos os músicos que passaram por aqui, a gente faz aqui, comenta, né, a questão de o Brasil às vezes dar as costas para a América do Sul, né, em função da cultura, mas eu acho que a gente tem que resgatar essa ligação que a gente tem em todas as Com artes, né, na certeza. música, no cinema, enfim, todas as artes. Eu acho que é legal juntar, né, porque tem muito a ver com a gente, né? Tem a ver, as histórias são semelhantes, né? E cada um precisa ajudar o outro. Eu acho fundamental. Quem sabe a Com partir de agora, certeza. né? Não é isso, Juliano? Pô, tomara, tomara. Tomara, vamos 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 ver. Não, nessa, é um mas tudo recadinho, indica um que recadinho. sim. Eu acho que sim. Então vamos lá, todo amor, na sequência o que cabe na mão e tributo à simplicidade. Roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Juliano Eriston. Ele está no Rio de Janeiro, mas ele nasceu na cidade de Bela Cruz, no interior do Ceará. Estava morando e mora ainda um pouco, né? Vai e volta em Jericoacoara, um paraíso, né? Do litoral nordestino, maravilhoso, né? E você sente falta o quê lá do Ceará quando você fica aí no Rio de Janeiro? Tem aquela saudade que bate? Você está aí há pouco tempo, né? Você falou que está há quantos meses já? 6 Seis, meses? sete meses. 6 meses, né? Eu sinto saudade principalmente dos amigos, né? É, Enfim, é a saudade do colo e das raízes, assim. Do clima, a vegetação também diferente, né? Alguma coisa mais simples, mais humilde até na vegetação, né? Assim, não tem umas árvores imponentes, é, né? Lá tem tudo mais baixinho, assim, né? Na vegetação. Essas coisas eu sinto falta, assim, né? As cores.
também, Mas, de mas qualquer forma, você está por uma missão, né? De poder divulgar o seu trabalho e tal, né? De repente, se você exato. depois fizer o tour do disco, do universo em si, você segue aí, volta para lá e tal, né? O importante é você... Agora você está em missão de trabalho, vamos dizer assim, né? E aí acho que Não, tem com tem certeza, esse sacrifício, né? É isso aí. com certeza, com certeza. Faz parte. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de um assunto que eu sempre coloco aqui. Você está começando a carreira, teve essa exposição na TV muito importante, né? A sua história também está ligada a festivais, você participou de alguns festivais na adolescência, que eu sei, e tudo mais. Como é que você encara hoje o trabalho que tem que ser feito do artista nas redes sociais? Você tem alguém que te ajuda? Você se dá bem com isso? Você tem algum problema com as redes para divulgar o seu trabalho? Você ainda não se adaptou? Né? Estamos falando É, aqui eu, de uma gerência da sua carreira, né? Porque agora que você está aí no Rio, vem à mente aqui sim. a gerência, né? Que o Juliano está preparando, né, a carreira dele, lançando o disco, depois os shows e tudo mais, e a gerência, né? Falando para as redes. Como é que você se dá com tudo isso? Uma boa? Eu tô ainda me encontrando nessa relação, porque eu não, eu antes do programa eu postava assim muito raramente. E eu não sou, como eu disse, assim, eu sou uma pessoa muito reclusa. E por mais que eu seja artista, eu não sou uma pessoa muito. Eu estava até pensando nisso agora há pouco, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de se expor, assim, né? Uhum. De buscar atenção. Mas eu estou cada vez mais me encontrando nessa em qual relação eu posso ter com as redes sociais, porque tem uma vantagem maravilhosa, enfim, né? É uma coisa, é uma ferramenta para você entrar em contato com seus Claro. fãs e com os seus seguidores nunca houve na história, assim, né? De uma relação tão direta. Então, eu tenho que me aproveitar dessa ferramenta nesse sentido no máximo, né? E sentir essa reciprocidade também, né? Tem discordância lá também, mas quando eu falo, as pessoas me acolhem e a gente troca essas conversas por lá, E é se você falar por interessante. lá, o que que é? O pessoal da Universal que está te dando um apoio, é isso? Não, isso é pelo Instagram. Eu falo Ah, você está mais falando pelo Instagram. Entendi. Das redes sociais, é. Mas Agora, você tem uma equipe atualmente, que te ajuda, uma rapaziada que te ajuda, ou você faz tudo sozinho? então, eu estava com uma pessoa agora que me acompanhou, principalmente no lançamento. A gente ainda está no processo de lançamento do disco, né? Mas a gente está dando um tempo na parceria. Eu vou assumir por enquanto, assim, até para. Porque eu entendo que o vínculo tem que ser mais direto, então acaba que é uma coisa mais espontânea, né? Então acaba que eu acho que é uma eu tenho que estar mais próximo mesmo, assim. O público percebe quando não é você que está respondendo, né? Faz uma resposta protocolar, né? Aí- Exatamente. Aí perde esse calor, né? é. Perde esse calor. E você Então entra eu em tô discussões também no Instagram, essas coisas. O pessoal fala assim: o Juliano se posicionou politicamente, posicionou. Como é que você se coloca aí? Você entra dividida, não? Numa boa? eu já entrei assim antes do The Voice, antes dessa exposição toda, né? É muito mais fácil quando você está mais anônimo, né? Assim, low profile. É, mas assim, eu sou um dos bloqueados do perfil do Bolsonaro, por exemplo. Que bom, hein? É, Então, isso vai para o seu currículo, é ótimo. mas não, mas é engraçado porque não é que eu não sou uma pessoa de agredir verbalmente, eu não sou essa pessoa de insultar ninguém, mas eu acho que é Uhum. realmente eu estava buscando diálogos ali com alguns seguidores, tentando entender né, qual é o argumento deles enfim, mas eu acho que e aí não sei se eles me viram como uma ameaça, enfim. E aí, enfim, É mas eu evito. porque você tá, a Globo foi, né, não aguentou as bobagens que o Bolsonaro falou, ela se posicionou, então, como você estava no The Voice, e de repente os caras fizeram essa ligação.
Não, Vai mas saber, isso né? foi antes, Foi antes, então. foi antes dessa exposição toda, né? É que você falou Então, alguma coisa que eles não gostaram. Que ótimo, você precisa botar no seu currículo. Assim, re- rejeitado pelo é, pessoal do Bolsonaro. Ótimo, vai botar no currículo. enfim, Que enfim. bom, Mas né? eu evito entrar nessas discussões porque é um espaço que não é muito propício para isso. Não, porque não, quando você tem que fazer as coisas tudo com pressa, você perde o diálogo, assim, né? Tipo, quando pô, tem que falar rápido, tem que falar o mais. Aí, em geral, o que vem é a emoção, é a agressividade, assim, né? Quando você tem uma discordância. Tem que falar o mais importante, de uma certa forma, ou então se expressar da maneira mais eficaz. E às vezes o que é mais eficaz na sua cabeça é xingar, sei lá, sabe? É o mais simples e mais eficaz, assim, né, de certa forma. E aí eu Então, evito. vamos ver mais três agora? Ponto de virada, conversa calada e barraco na Ribeira. Fale um pouquinho dessas três para a gente ouvir. Ponto de Virada é uma música que eu fiz com o intuito de me colocar nas minhas composições. Eu antes achava que eu, de alguma forma, buscava uma certa distância, assim, falar sobre a natureza, falar sobre um amor que, de repente, eu nem vivi, e Ponto de Virada veio muito como esse processo meu. Eu estava fazendo terapia, faço terapia ainda, e, e veio um processo meio de desabafo, de um lugar onde eu estava meio anestesiado, assim, e, e aí eu falei sobre esse ponto de virada, né? Uhum. A certo momento da vida eu sinto e senti é o suficiente para voltar à vida, assim, né? Na Voltar verdade, você está num ponto de virada, né? Depois que você ganhou o The Voice, está morando no Rio, uma outra coisa para você diferente do que você vivia antes, e trabalhando o primeiro trabalho. Então, trabalhando o continua primeiro sendo, álbum. Então, é um ponto, sem dúvida, né? significa, serve também para esse momento, Para assim. você também, para esse momento, né? E o Conversa Calada, como é que é? Tem uma Conversa parceria Calada aí, né? é uma das músicas, eu acho que é a música mais antiga do disco. Eu tinha 16 anos quando eu compus ela, mas é uma letra musicada. Ah, legal. É, é, era inclusive era minha ex-companheira, assim, mas é uma grande escritora, assim, que enfim, estudou em Lisboa, né? E, e que começou a compor com métrica, né? Experimentar compor. Ela sempre escrevia prosas e tal. E aí Entendi. começou a experimentar esse trabalho de fazer letras de música com métrica e rima. E aí ela fez várias letras e distribuiu para algumas pessoas, assim, alguns músicos que ela admirava. E ela me deu uma dessas letras e aí o meu trabalho foi encontrar a melodia que estava ali naquela letra. E assim surgiu Conversa Calada. Isso aí. E o Barraco na Ribeira? É Barraco na só para Ribeira. frisar, o nome dela é Kaeli da Silva Gobata. Não pode É nem que eu tô. falar. Faz favor, você tem que dar o crédito. Eu Por ia até favor, falar né? que eu estava olhando a ficha, que eu Não. olho sempre a ficha para ver se, né, não faltou aqui. Eles esquecem de falar de alguém, depois o pessoal reclama. Ah, você não falou de mim e tal. Bom, tá aí registrada a parceria. E nesse. Não, então, por favor, fala do Barraco na Ribeira, depois a gente vai para outro assunto aqui. Aí Barraco na Ribeira é um outro. E aí é um forró querendo também fazer música, porque eu estava tocando num baile, né? E eu estava também nesse intuito de, vou fazer músicas para tocar no baile, né? Já que eu estou com esse espaço aqui, por que não colocar músicas autorais? E aí nesse intuito de botar música autoral num baile, eu já penso assim, pô, cara, você tem que buscar melodias que sejam fáceis de assimilar, Claro. que de alguma forma tenham o espírito das músicas que já estão no baile, né? Músicas que são interpretações. E a gente quer dançar E também, né? A gente não quer só ouvir, de repente quer dançar. Certo? exatamente, é uma Por música para aí. dançar. Exatamente. E aí eu fui viajando no vocabulário também, é,
mais nordestino, mais assim, né, com as suas especificidades e viajei muito na onda do João do Vale, assim, veio muito o vocabulário que ele usa naquela música, deu meia-noite, a lua faz um plano, eu assumo. E aí coloquei para incorporar esse ethos de música clássica do forró, assim. E aí surgiu o Barraco na Ribeira. Legal. Então vamos ouvir Ponto de Virada, Conversa Calada e Barraco na Ribeira. Roda! Uau, uau. Estamos de volta com o Juliano Eriston. Ele está lançando o Universo em Si, o primeiro trabalho dele. Ele ganhou o The Voice Brasil, nasceu em Bela Cruz, no interior do Ceará, mora em Jericoacoara e agora está morando no Rio. Não sei se por quanto tempo. Eu acho que ele vai ficar no ir e vir. Jericoacoara, na ponte Jericoacoara, Rio de Janeiro. Quem sabe, né? Mas uma questão que você colocou aí, que eu tenho sempre curiosidade, é como é que você toca violão, né? E você trabalha os instrumentos, você faz arranjos também, de cordas e tudo mais. Como é que é para você compor? Você vai primeiro no violão, ouve a canção, escreve a letra, ou pede para alguém fazer a letra, como foi o caso, né? Que você recebeu um poema e fez uma música. Como é que é o processo criativo, caótico do artista? É caótico. Normalmente que é caótico, por isso que eu já vou falar. É caótico, é caótico. No disco eu tenho 4 parcerias, né? São 3 letras musicadas, assim. E o resto é tudo que eu fiz sozinho, né? Letra e música. E tem uma razão disso acontecer. Quando eu componho, as duas coisas vêm juntas, assim, meio que tudo vem junto ao mesmo tempo. Eu penso uma frase que já vem junto com uma melodia e a melodia já sugere um campo harmônico, então uns acordes. Então é difícil até eu fazer essas coisas de parceria porque em geral vem tudo junto. E Mas é a cara, partir do violão, ou a partir de uma melodia que surge na cabeça, você está é na dormindo, cabeça, é depois na você vai cabeça. harmonizar, é isso ou não? Exatamente. Em geral, inclusive, os acordes já vêm na cabeça, assim, tipo, é engraçado como tudo vem. Mas é claro que é um processo caótico. Aí tem momentos que vem essa inspiração inicial e aí eu tenho que puxar o fio desse bolo inicial, assim. Aí às vezes vem, eu aproveito o material melódico e faço um pouco mais. E aí dessa melodia eu tenho que criar mais letra. Então é um caos, é um caos, Imagina, é um e caos. você grava no celular, você tem gravador, você tem estúdio, como é que você faz? Gravo no celular, a maioria eu gravo no celular, às vezes escrevo na partitura, ou em geral decoro, assim, também. A maioria das vezes eu gravo, assim, mas também depois de tocar bastante, assim, que meio que já incorporei. Uhum. Então, é o momento de a gente falar um pouquinho da produção desse disco, né? Dos músicos que estão ao seu lado nesse trabalho, dos arranjos de corda que você teve aí. Conta como é que foi toda essa produção, né? Porque né, o Cassim, como é que você foi indicado para você, e depois como é que você fez os arranjos de corda e tudo mais. Conta aí quem que te ajudou também na regimentação das pessoas para trabalhar com você. Explica aí um pouquinho do processo de produção musical do disco. A gente começou as tratativas no começo do ano, né? Assim que a gente saiu do The Voice, a gente teve um período de recessão da Universal, e aí logo em seguida, em fevereiro, a gente começou né, o processo de assinar o contrato e tal. E aí, acho que foi por março, abril, eu vim aqui no Rio e aí encontrei com o Vitor Kelly, que é o AIR, né, que faz essa interface, né, entre... Explica para mim, para o povo que não sabe, o que é o AIR, por favor. Então, o AIR é essa pessoa que intermedia, né, o artista com a gravadora e que cuida da parte artística e do repertório também, do disco. E encontrei com ele e a gente começou a discutir sobre
o disco, né? Ele perguntou o que que eu tinha, quais eram as minhas referências, e aí eu expliquei tudo, né, para ele, e aí com base nisso, ele sugeriu alguns produtores, me perguntou se eu tinha alguma ideia de alguém, e aí ele me sugeriu o Cassim, porque o Cassim, ele é um cara impressionante, assim, ele tem um olhar assim para coisa que ele captura a essência, mas ao mesmo tempo ele traz um ar de novidade, ele consegue enxergar o que essa essência poderia te dar de novo, assim, para contribuir na música. E aí o Vitor Kelly me apresentou o Cassim, pô, e eu gostei, super topei na hora, quando entendi de como ele era trabalhando na produção. E aí a gente começou a conversar de como seria esse disco, e aí quando eu toquei as músicas, voz e violão, para eles no estúdio, eles falaram que, de certa forma, já estava ali. O voz e violão já tem uma força, e me convenceram praticamente a apostar nessa ideia, porque a princípio eu acreditava que seria mais fácil de dialogar com o mercado, não sei o que, se tivesse mais instrumentos, né, e tal. Mas eles apostaram nessa ideia até que eu fui junto, eu vim junto. E aí, mas foi pedindo, né? Pô, vamos chamar alguém para fazer uma participação nessa música e vamos botar um instrumento a mais. E assim eu gravei todas as músicas, voz e violão, e aí depois que a gente acrescentou os outros instrumentos. Caso E que aí nesse mês. O Pretinho da Serrinha, por exemplo, fez as percussões, né? Os arranjos e Isso, tal. O Cassim botou o baixo acústico, o Carlos Malta flauta, é por aí. isso. O Dirceu Leite, clarinete e flauta também, né? E tem ó, St. Petersburg Studio Orchestra, ó, que não é para qualquer um também, várias faixas. Como é que foi a escolha desse grupo de cordas aí? Explica pra gente. Então, quando eu mostrei certas músicas pro Cassim, e aí eu falo, pô, isso aqui se tivesse umas cordas seria bom, hein? Só que cordas em geral é muito caro, né? Tanto porque você tem que contratar um arranjador, quanto porque, enfim, são muitos músicos. E aí eu sugeri até de fazer um quarteto de cordas, e aí ele falou, cara, não, porque para gravação é super complicado. E aí ele falou desse contato que ele tem com o maestro Kleber Augusto, que é um cara que faz meio que ele junta uma demanda de gravações e bota para a orquestra tocar. Então eles conseguem fazer um jogo super interessante assim e ficar mais em conta. Por um preço razoável, você tem uma orquestra de cordas super legal. E esse cara em São Petersburgo, ele é de fora? É brasileiro? Ele Conta é um pouco aí. brasileiro, se eu não me engano, ele é do sul. Eu não vou saber precisar qual cidade. Mas mora lá em São Petersburgo. Mora lá em São Petersburgo. Ele fica Brasil, Entendi. Rússia. Ah, tá. Brasil. E aí E foi. é E aí legal, por um preço bacana, um som super legal, né? Tudo. Quem não dá quer, uma né? Show de grandeza, bola. né? É. Com certeza. E aí eu, com a minha cara de pau também, tipo, eu tive uma experiência como arranjador de uma orquestra juvenil de Jericoacoara, assim. Só que aí eu me propus, eu nunca tinha feito um trabalho com orquestra, assim. E aí, como a gente ia ter que contratar um arranjador, e eu estava muito afim de fazer esse trabalho, assim, de me mostrar também como arranjador no disco, eu propus, pô, cara, deixa que eu faça os arranjos de algumas das Legal. músicas. Responsa, legal, pô, bacana. Tem que se envolver, o trabalho é seu, né? Tem que envolver, né? Exatamente. Vamos ouvir então mais três agora? Nuvem, né? Depois, Quando Miro no Luar, e na sequência, Teu Beija-Flor. Fala um pouquinho dessas três para a gente ouvir na sequência. Estamos na reta final do disco aqui. Diga lá. Então, Nuvem é uma música que tem uma história engraçada, porque eu compus para pensando numa menina, assim, né, que
que eu nunca conseguia chegar até ela. Assim, Ah, baseado em fatos reais, já entendi. essa É mas clássico, ela é clássico, esse é clássico. é clássica demais. Esse tema é muito recorrente. E é isso. A ideia é que eu tô na praia vendo as nuvens irem e ela é uma nuvem que vai para o horizonte, assim. Ah, que E bonito. aí, pois é, e é para lá que vai o caminho da tua vida e dos desejos que te movem. Leve, e aí aí no final eu desejo ser o horizonte. Eu desejo me tornar o horizonte para o caminho da tua vida te levar de encontro a mim. Romântico, cara, hein? É engraçado porque rolou Você uma não situação que eu, conquistou a menina ou não? Porque não é possível depois dessa canção. cara, Não não, rolou. pior que não rolou, não rolou, infelizmente. Pô, mas uma coisa assim, uma cena romântica dessa, né? Não é Pois brincadeira. é. Não, mas ficou a Legal. música, tá super É bom. importante, ficou a música. E a sequência É. lá, Quando Miro no Luar? Fale um pouquinho. Quando Miro no Luar, ela surgiu de um desafio que eu dei para uma ex-namorada minha, que Tá vendo? é a Sempre tem Ingrid baseado em Rocha. fatos reais. Sempre tem fatos reais aí na história. Pois é uma figura formada em letras também, uma mega inteligente, enfim, mestre em semiótica. E eu dei esse desafio para ela fazer uma estrofezinha com a estrutura ABBA de rima, né? Ou seja, a rima fica a rima do B fica interna, assim, né? Nas duas estrofes do meio. E a rima do A fica na primeira e na última. E ela fez essa, que é: quando miro no luar, palpita em meu coração todo sentimento são que me faz querer te amar. E, e aí eu peguei essa pequena estrofe e comecei a viajar numa coisa que me pareceria noturna na música, né? Então peguei uma tonalidade menor e aí eu explorei um modo, aí vai partir para a teoria musical, mas enfim que é utilizado bastante assim quando você quer dar essa atmosfera noturna. E aí viajei nisso, e a partir dessa estrofe eu fiz uma outra estrofe com a mesma estrutura, né, aproveitando do mesmo tema, e depois fiz a última estrofe junto com ela, assim. E assim surgiu. Beleza. Muita coisa para Participação contar, mas Ingrid em Rocha. Vou tese é botar isso. o nome. Você não fala o nome, Ingrid Rocha. eu é que tenho que falar, Ingrid Rocha. Juliano. Ingrid Pô, Rocha. você não fala o nome, eu tenho que falar. Por isso que eu fico ligado aqui na ficha técnica. De repente você Não, conta uma importante. história e esquece de falar o nome. Ingrid Rocha, então, sua parceira, Quando Miro no Luar. E o teu beija-flor? Teu Beija-Flor, pô, outra música para dançar, para tocar no baile. É o mesmo intuito de Barraco na Ribeira, assim. Uma Mas é música essa música gostosinha é de... antiga, porque eu vi até um clipe bem antigo. Você tá sem bigode nesse teu beija-flor. Onde é Cara, essa gravação? não é tão antigo assim, foi durante a pandemia. Foi um pouco É. antes da pandemia, na realidade. Mas é porque Você quer que eu primeiro ponha esse tava vídeo para o pessoal ver você tocando também, sem bigode? tudo, tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos botar também que é bacana, né? Essa música. Então vamos ouvir. Nuvem, Quando Miro no Luar e Teu Beija-Flor. Roda! Uou! Volta com o Juliano Eriston. Juliano Eriston está lançando Universo em Si. A gente está na reta final. E agora, Juliano, é a hora de você falar como é que as pessoas entram em contato com você antes da gente ouvir a Tainá, as duas últimas músicas, com parceria com o Ronaldo Bastos, né? Tainá e Valsa do Abrigo. Então, antes da gente ouvir essas duas do disco, queria que você desse o recado aí, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, como é que está previsto, se tem show aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, ainda esse ano, ou você já está programando para o ano que vem e tudo mais. O disco está nas plataformas digitais? Imagino que sim. Todas. Vai ter CD Todas. físico? Não sei. Vai ter vinil? Não. Também não sei. Vai A respondendo todas. princípio não,
Fale aí, dá todo o recado. Bom, primeiramente eu quero falar aqui para acompanhar meu trabalho ou para entrar em contato comigo, você pode ir através do Instagram, né, ou da DM do Instagram, ou pelo e-mail para entrar em contato direto, que é julianoeriston@gmail. Então pode entrar em Juliano com contato. G, para o pessoal entender. Juliana com G. Isso, Giuliano, como se fosse em Giuliano, italiano, é né? italiano, Giuliano. Isso, com G e U. E por enquanto a gente está na busca de shows. Eu vou ter uma apresentação aqui dia 19 agora de novembro, mas numa situação mais reservada, assim. Mas também para me acompanhar minha agenda, é só seguir nas redes sociais, que no caso, majoritariamente eu me comunico através do Instagram, que é Juliano Eriston também, né? O Eriston Juliano também com E, não com nada H, nada disso. Eriston, Eriston. Eriston. Certo? Exatamente, exatamente. Porque você tem que Pô, falar valeu, direitinho, às valeu. vezes o cara corrige. Às vezes o cara Não, bota lá. é Não sei se super tem outro importante. também, de repente, né? Mas aí tudo É, bem. dá para ver. Se colocar Juliano, já dá para ver assim Que a minha legal. carinha lá. É. Beleza. E é isso. O disco está nas plataformas digitais. Por enquanto, a gente não tem previsão de fazer uma versão física, nem CD e nem vinil. Mas quem sabe? Eu até gostaria de fazer, principalmente em vinil. Boa, faça que o povo vai gostar. Eu, principalmente, né? E o pessoal que gosta de vinil também vai curtir. É bom sempre, né? Se você tiver condição, condição financeira mesmo, porque custa mais caro, né? Mas enfim. Eu acho que tem aí Sim. no público, hoje tem um público que consome vinil também, que é bem legal. Tem crescendo. É isso aí, então, Juliano. Muito obrigado. Quero agradecer muito o bate-papo e aguardando você aqui em São Paulo no estúdio, né? Com o seu violão, que eu curti demais, eu adoro violão, você tocando violão aqui, ao vivo com a gente no estúdio, vai ser muito bem recebido. E agora a gente vai ouvir Tainá, parceria com Ronaldo Bastos, né? Nada menos, nada mais do que Ronaldo Bastos, o grande Ronaldo letrista. Baixo. E Juliano, e a última música é só sua, Juliano, que é a Valsa do Abrigo. Então fale um pouquinho dessas para a gente encerrar. Diga lá. Pô, essa parceria com o Ronaldo Bastos é uma grande alegria, né? Para mim é obra, assim, né? Um cara com um legado que ele tem, né? E aí, a princípio, foi o Cassim que colocou a gente em contato, porque eu tinha uma melodia sem letra, né? Foi meio que o processo contrário, só que, curiosamente, esse processo se reverteu depois. Ele trouxe uma letra para uma melodia que se chamava Mamô, uma música instrumental, e aí ele fez uma letra baseada na Tainá, que também foi minha ex-companheira, e uma pessoa maravilhosa, assim, queridíssima. E ele meio que psicografou uma letra, assim, mesmo sem conhecer ela, com elementos que, tipo, tem tudo a ver com ela. Foi engraçado, porque a gente não Legal. conversou muito sobre ela, sobre a Tainá. E aí, ele fez essa letra, só que eu fiquei de alguma forma, poxa, eu não queria abdicar dessa primeira melodia, que é uma música instrumental e, enfim, tem todo um simbolismo, assim, né, um negócio pessoal. E aí, no final das contas, eu reaproveitei a letra que eles já tinham feito, tal como estava, e musiquei. Ou seja, ela começou com uma música letrada e no final foi uma letra musicada. Assim. Por isso que é que eu falo que é caótico, e é verdade. É muito, é muito. Mas ficou legal Mas, demais. Essa música é muito linda mesmo. Parabéns, muito bacana. obrigado. E para encerrar agora o Valsa do Abrigo. É isso? Valsa do Abrigo. Exatamente, Valsa do Abrigo. A Valsa do Abrigo, ela é uma tentativa de concatenar várias coisas que eu estava estudando na época. E eu queria muito falar sobre a dualidade entre segurança e liberdade, que é uma coisa que me fascina pensar sobre,
a meio que a contradição entre as duas coisas, assim, ou quase como duas forças opostas, e que foi me trazida essa ideia através do Bauman, né, que através de umas entrevistas que eu vi dele. E aí, na época, eu também estava lendo as coisas de linguística e vendo que no nível fundamental tem um negócio chamado percurso gerativo de sentido, que é quase uma estrutura que todo texto segue, e aí você tem 3 níveis, aí no nível mais fundamental você tem uma oposição basilar, né? E aí eu quis colocar essa oposição basilar sendo segurança e liberdade. E aí eu fui meio que... Isso foi a força motriz, eu fui investigando essas e tentando meio que fazer 3 partes, cada uma meio que tentando expressar o que seria esses 3 níveis do percurso gerativo de sentido. Enfim, é uma piração que dá para falar por horas. Uma viagem, como diz. É uma viagem grande, profunda. E aí falando, teve uma época que eu estava com meu primo, assim, eu vi uma criança do lado de fora, assim, da casa, chorando, e aí eu falei para ele, cara, impressionante como a gente aprende, né? Que às vezes, quando é criança, a gente chora por besteira, né? E a criança certamente estava chorando por um pirulito, alguma coisa assim. Como a gente aprende a lidar com os sentimentos, nãos, né? Os sentimentos. E aí nessa conversa com ele eu comecei a colocar, né, explorar essa dualidade, segurança e liberdade, através da figura do pai e do filho. E o pai representando a segurança e o filho a liberdade, né? Essa força que quer escorrer por aí. Legal. Então, com essas duas, Tainá e Valsa do Abrigo, a gente termina aqui, passeando pelo universo em si, o mais recente, o primeiro trabalho de Juliano Eriston. Agradecendo, saúde para você, um abraço. Um abraço para você. Um e até a próxima, te aguardando aqui em São Paulo com shows ou no estúdio para fazer um som ao vivo com a gente, tá bom? Vai ser um prazer. Valeu, tchau, tchau. Tchau.